Com apenas 45 dias até a eleição entre Donald Trump e Kamala Harris, o mundo inteiro, especialmente a mídia, está fixado no resultado. Há programas de contagem regressiva, atualizações constantes e discussões intermináveis sobre quem assumirá o poder. No entanto, enquanto o mundo está tão focado nesse momento político, quero direcionar sua atenção além do que acontecerá no dia da eleição. O que está por vir no futuro, além de Trump e Harris, é muito mais significativo. Existem realidades espirituais maiores em jogo que moldarão nosso mundo e nossa fé de maneiras profundas. Ao longo da história e das Escrituras, uma verdade profunda emerge sobre as forças que impulsionam a incansável busca da humanidade por um sistema mundial único. Isso não é apenas um fenômeno recente. É um desejo antigo, alimentado por uma mão invisível, um espírito malévolo que busca unir o mundo sob uma única autoridade, afastada de Deus. Um dos primeiros e mais notáveis exemplos da tentativa da humanidade de controle centralizado é encontrado na história da Torre de Babel, detalhada em Gênesis 11, 1-9. Essa passagem nos conta que toda a humanidade, falando uma única língua, reuniu-se na terra de Sinear, que é a antiga Mesopotâmia, no que hoje é o Iraque. A intenção deles era construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. O objetivo era claro: eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela terra. No entanto, essa ambição se opunha diretamente ao comando de Deus a Noé e seus descendentes para encherem a terra. Esse esforço foi muito mais do que apenas construir uma cidade e uma torre. Ele simbolizava a rebelião da humanidade, uma frente unificada contra Deus, buscando afirmar independência e estabelecer uma autoridade centralizada sobre todas as pessoas. A frase "fazer um nome para nós mesmos" revela seu desejo por poder, fama e autossuficiência, completamente afastados de Deus. Em essência, eles estavam dizendo: não precisamos de Deus, podemos fazer isso sozinhos. Deus, vendo sua desobediência unificada, interveio. Ele confundiu suas línguas, tornando impossível a comunicação eficaz entre eles. Essa confusão levou à dispersão da humanidade pela terra, frustrando seu plano de estabelecer um governo humano centralizado. A intervenção de Deus serve como um poderoso lembrete de que os esforços humanos para se unir sob uma única autoridade sem Deus sempre serão confrontados pela resistência divina. No entanto, o espírito por trás dessa ambição não morreu com a Torre de Babel. Ele persistiu e encontrou novas expressões ao longo da história. Outra tentativa significativa de um governo mundial pode ser vista no reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que governou de 605 a 562 a.C. O império de Nabucodonosor foi um dos maiores do mundo antigo, e ele é descrito na Bíblia como um governante poderoso que buscava estabelecer autoridade absoluta sobre as nações que conquistava. No livro de Daniel, vemos Nabucodonosor erigindo uma estátua de ouro, exigindo que todas as pessoas em seu reino se curvassem e a adorassem. Esse ato não era apenas sobre idolatria, era uma tentativa de unificar seu império sob um único sistema religioso e político, consolidando seu poder como uma figura quase divina. A Babilônia de Nabucodonosor era mais do que apenas um reino. Era um símbolo do orgulho humano, arrogância e desejo de dominação global. Ela prefigurava a tentativa final de controle mundial, profetizada no livro de Apocalipse, onde um sistema global surgirá exigindo lealdade e adoração, muito semelhante à estátua de Nabucodonosor. Essa prefiguração aponta para a realidade de que o espírito de Babilônia não é apenas uma relíquia do passado. É uma tentativa contínua das forças das trevas de estabelecer um governo mundial que desafia a Deus. Quando examinamos a história,
torna-se evidente que houve uma mão invisível empurrando o mundo em direção a esse sistema de controle único. Isso não é apenas uma série de eventos coincidentes. É um esforço coordenado por forças espirituais para moldar o curso da história humana. Impérios surgiram e caíram, cada um com líderes que buscaram expandir sua influência e autoridade sobre todo o mundo conhecido. Desde Alexandre o Grande, que chorou porque não havia mais mundos para conquistar, até o Império Romano, que buscava unificar o mundo sob seu domínio. A ambição por uma única autoridade centralizada tem sido um tema recorrente. Em cada um desses impérios, vemos o mesmo padrão. Um líder ou um grupo de líderes movidos por um desejo insaciável de poder, riqueza e controle, muitas vezes às custas das liberdades individuais e da soberania nacional, tem buscado essa dominação ao longo da história. Essa busca não se limitou à conquista militar, mas também se manifestou na manipulação política, no controle econômico e na persuasão ideológica. Cada um desses esforços representa o espírito do anticristo, que atua nos bastidores, guiando sutilmente as ações de governantes e nações. Em tempos mais recentes, esse desejo se manifesta de diferentes formas. O surgimento de impérios coloniais, regimes totalitários e até movimentos ideológicos ecoam essa antiga ambição. Seja por meio de conquista militar, manipulação política ou persuasão ideológica, o objetivo sempre foi o mesmo: trazer o mundo sob um único domínio. O século XX testemunhou duas guerras mundiais, ambas impulsionadas pelas ambições de líderes que buscavam a dominação global. O resultado dessas guerras foi a formação de organismos internacionais, como a Liga das Nações e, posteriormente, as Nações Unidas, organizações que foram criadas para promover a paz, mas que também têm o potencial de consolidar o poder global. A Era da Guerra Fria foi outro campo de batalha pelo controle ideológico, com o mundo dividido entre duas superpotências, cada uma buscando impor sua própria visão de ordem global. Em nossa era atual, o conceito de globalização tem avançado ainda mais a agenda de controle mundial através da interdependência econômica, acordos comerciais globais e corporações multinacionais. O mundo está mais conectado do que nunca. No entanto, essa interconexão também facilita a implementação de um controle centralizado. Políticas e decisões tomadas em uma parte do mundo podem ter efeitos imediatos e de longo alcance em todo o globo. A busca por uma sociedade sem dinheiro físico, sistemas de identificação digital e iniciativas globais de saúde são todos sinais do crescente impulso em direção a um sistema unificado que pode facilmente ser cooptado para fins de controle. Essa mão invisível não é apenas uma metáfora, é o espírito do anticristo operando no mundo. A Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já está presente e ele busca preparar o caminho para a manifestação final do anticristo. Uma figura que tentará governar o mundo, exigindo lealdade e adoração de todas as pessoas. Em 1 João 4,3, lemos: "Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo." Hoje, estamos testemunhando esse avanço em direção ao controle mundial como nunca antes em nossa geração. Avanços tecnológicos, comunicação global e economias interconectadas tornaram a ideia de um mundo unificado mais viável do que nunca. A chegada da internet, das mídias sociais e da inteligência artificial criou uma aldeia global, onde a informação viaja instantaneamente e as decisões podem ser coordenadas em escala global. O que antes era uma marcha lenta em direção ao controle centralizado, agora se tornou uma corrida acelerada.
Além disso, estamos vendo um impulso sem precedentes por identidades digitais, transações sem dinheiro físico e a centralização dos sistemas financeiros. A criptomoeda e a tecnologia blockchain, embora inovadoras, também têm o potencial de serem usadas para rastrear e controlar as atividades financeiras dos indivíduos. O conceito de uma renda básica universal, atrelada a moedas digitais, está sendo discutido como uma forma de fornecer estabilidade econômica. No entanto, isso também abre a porta para o controle sobre como e onde o dinheiro pode ser gasto. Imagine um cenário onde sua capacidade de comprar ou vender pode ser restringida com base em sua conformidade com determinadas normas sociais ou mandatos governamentais. Isso não é algo impossível, é um caminho direto para a realidade descrita em Apocalipse 13. Vemos essas tendências convergindo de maneiras que se alinham com as profecias de Apocalipse 13, onde um governo global surgirá, exigindo lealdade e adoração de todas as pessoas. Apocalipse 13, 7 a 8, nos adverte sobre uma besta que terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e que todos os habitantes da terra a adorarão. Essa besta controlará a compra e venda, ditando quem poderá participar da economia com base em sua lealdade ao sistema. Esses desenvolvimentos não estão acontecendo isoladamente. Eles fazem parte de um cenário maior. Uma batalha espiritual está se desenrolando diante de nossos olhos. O espírito do anticristo está trabalhando arduamente para preparar o caminho para o engano final e devemos estar vigilantes. Como crentes, precisamos reconhecer os sinais dos tempos e entender que esses movimentos em direção a um controle mundial único não são apenas questões políticas ou econômicas, mas profundamente espirituais. O antigo espírito que impulsiona o mundo para esse controle global é o espírito do anticristo, que se opõe a tudo que é de Deus, buscando substituir a ordem divina por uma falsificação própria. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, 7, pois o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que aquele que agora o detém seja afastado. Esse poder da iniquidade é a força motriz por trás dos movimentos que vemos em direção à governança e controle globais. O espírito do anticristo opera por meio de engano, manipulação e controle. Ele é sutil, muitas vezes aparecendo como um anjo de luz, oferecendo soluções para os problemas do mundo. No entanto, essas soluções vêm com condições, e essas condições levam a um maior controle, perda de liberdade e, em última instância, a lealdade a um sistema que se opõe diretamente a Deus. Esse espírito não está confinado apenas aos reinos políticos ou econômicos. Ele permeia todos os aspectos da sociedade, influenciando a mídia, o entretenimento, a educação e até mesmo as instituições religiosas. Vemos suas marcas na promoção do relativismo moral, onde a verdade é subjetiva e pode ser moldada para se adequar aos desejos do indivíduo, em vez de se conformar à verdade absoluta da palavra de Deus. Observamos também na erosão dos valores tradicionais e na redefinição da família e da moralidade. Todas essas mudanças fazem parte de uma estratégia mais ampla para minar os alicerces da ordem de Deus e substituí-la por um sistema centrado no homem e sem Deus. A agenda do anticristo, em última análise, diz respeito à adoração. Não basta para ele controlar economias, governos e a sociedade. Ele deseja conquistar os corações e mentes das pessoas. Apocalipse 13 nos diz que a besta exigirá a adoração de todos os que habitam na terra. Este é o ato final de uma rebelião contra Deus, a humanidade adorando a criação em vez do Criador. O anticristo se apresentará como o Salvador do mundo, oferecendo paz, prosperidade e segurança, mas isso virá ao custo de uma submissão completa à sua autoridade. Nada acontece por acaso.
Os eventos globais que você está presenciando, as decisões tomadas por líderes mundiais e as mudanças nas normas sociais não são aleatórias. Elas são influenciadas por seres espirituais, principados e potestades que estão orquestrando um grande plano para trazer o mundo sob um sistema unificado e sem Deus. É por isso que a Bíblia nos diz em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos no meio de uma batalha espiritual que se intensifica à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. O inimigo sabe que seu tempo é curto e está utilizando todos os meios para enganar, dividir e destruir. Este não é um tempo para complacência, é um tempo para alerta espiritual. Devemos estar conscientes dos esquemas do inimigo e permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, nossa resposta a essa realidade deve estar enraizada na fé, discernimento e vigilância. Somos chamados a estar cientes dos tempos em que vivemos e a entender que o inimigo está ativamente trabalhando para estabelecer seu reino na terra. No entanto, também devemos nos lembrar de que nossa esperança não está neste mundo ou em seus sistemas, mas no reino de Deus, que é eterno e inabalável. Em Mateus 24, 4-5, Jesus advertiu seus discípulos: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O engano é uma das táticas principais do espírito do anticristo. Por isso, é tão importante estarmos firmemente enraizados na verdade da palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo e termos um relacionamento forte com Jesus Cristo. Somente assim poderemos resistir aos esquemas do inimigo. Permanecer firmes em Cristo significa mais do que apenas resistir às pressões externas do mundo. Significa fortificar nossas vidas interiores com a verdade e a fé inabalável no Senhor. Em conclusão, o antigo espírito por trás do controle mundial não é uma força nova. É o mesmo espírito que tem operado desde o início dos tempos, buscando unir a humanidade sob uma autoridade sem Deus. Desde a Torre de Babel, passando pelo reino de Nabucodonosor, até os dias atuais, esse espírito tem tentado trazer o mundo sob seu controle. Hoje, estamos testemunhando a aceleração dessa agenda, à medida que o mundo avança em direção ao cumprimento de Apocalipse 13. Contudo, devemos nos lembrar de que Deus ainda está no controle. Ele tem um plano e um propósito para o seu povo e nos deu as ferramentas necessárias para permanecermos firmes nestes tempos. À medida que vemos os sinais dos tempos se desenrolando, sejamos vigilantes, orantes e comprometidos em seguir a Cristo. Não nos deixemos ser influenciados pelas pressões do mundo, mas permaneçamos firmes na verdade, sabendo que nosso Deus está conosco e que Ele jamais nos deixará nem nos abandonará.